Planeta 10, o canal da sustentabilidade. Olá, seja bem-vindo ao Planeta 10. A preocupação das empresas nas construções urbanas sustentáveis são mais evidentes a cada dia. Novas técnicas, novas ideias e propostas são apresentadas. E com isso, o mercado cada vez mais atento à sustentabilidade. E esse é um dos assuntos do Planeta 10 de hoje. Novos conceitos e práticas em relação ao desenvolvimento urbano sustentável. Feira e congresso apresentam boas práticas socioambientais em São Paulo. Empresa paulista lança técnica de aceleração no processo da compostagem. Conheça o trabalho desenvolvido pela Fundação Konrad Adenauer. Veja ainda a reciclagem dos cartões de PVC. No quadro Planeta 10 Entrevista, a presença do presidente da HP no Brasil, Oscar Clark. E mais, empresa do Pará é pioneira em artesanato feito de juta, reciclagem de garrafas PET e a utilização do material como matéria-prima. O funcionamento das bicicletas e motos elétricas. Empresa de tecnologia mantém programas de inclusão social e jovem aprendiz. Siga o Planeta 10 no Twitter e curta a nossa página no Facebook. Seja bem-vindo ao Planeta 10, o canal oficial de sustentabilidade na TV. Em São Paulo, profissionais e empresários do ramo habitacional se reuniram para debater as possíveis soluções para a habitação econômica e desenvolvimento urbano sustentável. Acompanhe. Repensar as cidades, como atender a demanda por moradias e equacionar o desenvolvimento urbano de forma sustentável. Essa foi a discussão central do evento, levando em conta a expansão da classe C e a melhoria de renda das classes D e E. Como o déficit habitacional brasileiro é elevado, estimado em 2010 em mais de 5 milhões de unidades, concentradas na faixa de renda de até 5 salários mínimos, estima-se que será necessária a construção de 27,7 milhões de moradias para zerar isso até 2020. Frente a essa realidade, foram abordadas as tendências do setor de habitação econômica e de interesse social e a importância do planejamento de projetos sustentáveis. É o caso do programa Minha Casa Minha Vida, iniciativa do governo federal e da Caixa Econômica Federal, com o lançamento da fase 1 em 2009 e da fase 2 em 2011. A meta é chegar a 3,4 milhões de moradias até 2014, com investimentos de 180 bilhões de reais. Em 2009, a Caixa lançou o selo Casa Azul para qualificar empreendimentos que priorizam a economia de recursos naturais e as práticas sociais. De uma agência, de uma instituição financeira, a melhor forma de dizer isso talvez seja do ponto de vista do preço. Quanto é que se paga por um financiamento se ele observar essas características? Nós fizemos isso. Mas nós acreditamos que ao fazer isso, nós estamos dando um estímulo, mas acima de tudo estamos influenciando para que se produza alguma coisa que tem, além de um valor em si muito maior do que teria uma outra unidade tradicional, mas ela também significa ganhos para a própria empresa que o produz. Mesmo aquilo que hoje já está previsto no programa Minha Casa Minha Vida, como os estímulos para fazer, por exemplo, usar energia solar, captação da energia solar, vai afetar apenas as novas construções, que representam pouco no universo do parque construído no país. Então, o que nós precisamos hoje são estímulos que os municípios devam dar. Nesse sentido, muito se falou sobre a importância do Estado no desenvolvimento de políticas habitacionais, assim como na atuação mais focada dos municípios
para a revisão de seus planos diretores e estímulo às construções sustentáveis. Mas eu acredito que a questão relacionada primeiro a incentivos do ponto de vista de financiamento, depois há uma conscientização maior da própria comunidade vinculada ao setor público, no sentido de que as legislações possam ter adequação aos modelos sustentáveis, porque às vezes você pode tentar fazer algum tipo de ação sustentável que a própria lei, às vezes retrógrada, não dá essa condição. Então, eu acho que talvez esses dois sejam os mecanismos mais importantes, quer dizer, a indução através de mecanismos de financiamento, redução de taxa de juro, IPTU reduzido para quem adota soluções sustentáveis. Há também a necessidade de apoio do governo para o desenvolvimento de novas tecnologias voltadas aos sistemas construtivos industrializados para habitação econômica. Exemplos mostrados no evento, como steel frame, paredes de concreto e pré-fabricados, vêm ganhando espaço no mercado, dados os benefícios econômicos e socioambientais, mas ainda não são amplamente reconhecidos. A busca por sustentabilidade ela é perene. Acho que todo mundo já percebeu que não dá para você continuar construindo com os desperdícios que nós tínhamos, e a industrialização é que deve vir resolver isso, eu espero, num espaço muito curto de tempo. O mercado de construção hoje representa mais ou menos 15% do PIB do país, mas consome mais de 30% dos nossos recursos e gera mais de 30% dos nossos resíduos, do nosso lixo. Soluções sustentáveis, na medida que conseguem também trazer benefícios para os construtores, levam um legado muito grande também para a sociedade na diminuição desses impactos da construção. Recente pesquisa sobre o setor de habitação econômica e de interesse social, feita pela Creative de maio de 2011 a março de 2012, com 36 construtoras, representantes de 35% do cenário nacional, mostrou que 69% delas já utilizam inovações em seus sistemas construtivos ou estão em busca disso. Percebe-se sim uma preocupação das construtoras, porém, de fato, os itens que nós identificamos de maior percentual são os itens de exigência legal. Assim, os desafios desse setor devem ser encarados com esforços conjuntos dos três setores da sociedade. Se, por um lado, há espaço para empreendimentos e produtos focados no segmento da habitação econômica e de interesse social, deve-se buscar a sustentabilidade desses empreendimentos. Os espaços das cidades precisam ser repensados e novas diretrizes estabelecidas para que o desenvolvimento urbano sustentável seja alcançado e os impactos socioambientais sejam diminuídos. Ainda na capital paulista, veja como foi a realização da 5ª edição da FIBOPS, Feira e Congresso Internacional para o Intercâmbio de Boas Práticas Socioambientais. Pela primeira vez, o evento aconteceu em uma universidade, na Anhembi Morumbi, fruto da parceria com os realizadores, o Instituto Mais e a Mais Projetos. Durante os 3 dias foram expostas práticas e produtos sustentáveis. Houve também a capacitação de profissionais e o 3º Congresso Internacional de Boas Práticas Socioambientais, o CIBOPS, com o apoio do Sebrae São Paulo. Nós estamos juntos com ela praticamente desde a primeira edição. Nós vemos nessa natureza de evento, primeiro, levar um pouco do universo da micro e pequena empresa, que ele não é muito conhecido pelo grande público, né? Então, esclarecer quem são essas empresas, a importância que ela tem na nossa economia. Essa participação é relevante, já que no Brasil existem 5,1 milhões de empresas e 98% delas são de micro e pequeno porte. Com relação às práticas sustentáveis, a maioria está na fase de avaliação de seus processos produtivos e destinação de resíduos gerados. E a questão toda é que não adianta mudar produto, mudar a tecnologia das coisas, sem mudar processo, sem mudar mentalidade e jeito de pensar. E aí a gente tem a primeira chave da relação entre cultura, economia criativa e sustentabilidade.
A primeira coisa que a gente precisa para a sustentabilidade é uma cultura para a sustentabilidade. Diante das demandas por novas formas de relação entre a sociedade e o meio ambiente, diversos profissionais de sustentabilidade que atuam no governo, em empresas e ONGs, educadores e alunos discutiram temas como economia verde, inovações, gestão, políticas públicas e formação de profissionais. Economia verde é justamente uma nova concepção de economia que vem na direção de corrigir essas distorções. O foco da economia verde tem sido um esforço de descarbonizar a economia, diminuir muito o uso de carbono e, portanto, a questão das energias limpas é chave numa economia verde, mas é também uma economia de alta eficiência e baixíssimo desperdício, o que coloca a questão da gestão, da inovação reversa, como centro da gestão e das atividades econômicas. Uma recente pesquisa da Organização Internacional do Trabalho apontou que no Brasil houve um crescimento de mais de 26% da oferta de empregos verdes entre 2006 e 2010. Atualmente, existem 2,9 milhões de postos de trabalho voltados à sustentabilidade e 65% das empresas possuem estagiários exclusivamente voltados a essa área. A transformação social necessária nessa urgente questão. E para isso realizamos eventos como este, plural e democrático, aberto 100% o acesso do público a todas as células de conteúdo da programação. O Congresso, Sala do Conhecimento, o Espaço Cultural, que é o Cultura de Sustentabilidade, e o próprio Pátio de Exposição. O evento capacitou 200 interlocutores ambientais da rede pública de ensino do Estado de São Paulo e contou com a presença de mais de 3.000 pessoas, entre alunos, palestrantes e participantes. Muito bom, né? Neste ano, os dois principais temas da feira e congresso foram economia verde e cultura de sustentabilidade. E por falar em sustentabilidade, você sabe o que fazer com os resíduos orgânicos? Já pensou em utilizá-los como adubo natural? Veja na reportagem. Existem várias maneiras de decompor o lixo orgânico, mas todas elas são à base de produtos naturais, como folhas e a poda de árvores. Essa técnica é muito utilizada por prefeituras e condomínios para reutilizar os resíduos gerados com a poda das plantas que já não fazem parte daquele habitat. Atualmente, existem empresas que trabalham exclusivamente com isso e desenvolvem novas técnicas para a compostagem. A Nova Terra é uma delas e está inserida no mercado da compostagem com aceleradores que podem decompor qualquer tipo de alimento em no máximo 24 horas. Feito à base de micro-organismos vivos, o acelerador é uma novidade no mercado e tem papel fundamental na decomposição mais rápida em relação à convencional. O convencional que tem sido usado até agora, pela maioria das empresas, é destinar esse material para aterro sanitário. Então todos os restos de alimentos do refeitório são encaminhados para aterro, onde geram metano e chorume, né, que são problemas graves ambientais. Essa destinação com compostagem acelerada diária, ela gera CO2, que é o retorno do CO2 à natureza, e água, a evaporação da água. E os restos da matéria orgânica que depois pode ser usado como adubo. Além de desenvolver o produto e a ideia, José Furtado e sua equipe também fazem o serviço de compostagem para empresas que tenham refeitórios, mas que ainda não possuem um local correto para o descarte das sobras de alimentos, os famosos resíduos orgânicos. Outro tipo de compostagem desenvolvida por José e sua equipe é uma roupagem nova para uma velha conhecida de todo mundo, o adubo produzido a partir do humus de minhocas, que vem em uma caixa portátil, permitindo que possa ser realizado em pequenos espaços, como o quintal de uma casa,
ou até mesmo na varanda ou na lavanderia de um apartamento. A caixa miocárdio ela é útil para a zona urbana, para pequenos apartamentos, pequenas casas, né? E famílias de 3 a 4 pessoas. Ela se destina à decomposição das cascas de frutas, das verduras e legumes apenas, não alimentos processados. Esse material se decompõe em poucos dias e deixa de jogar esse material no lixo, né? Colaborando da mesma maneira para o meio ambiente. As minhocas, basicamente, fazem aquele conhecido serviço que já faziam no quintal, comendo os restos de alimentos e gerando humus usado para adubar a horta. Para que as minhocas sobrevivam, é importante observar a temperatura do ambiente dentro e fora da caixa. E um dos truques para manter tudo na linha é utilizar papel picado, mantendo um clima agradável para estes pequenos trabalhadores, que podem até se tornar um animal de estimação no lar. Na capital São Paulo e nas cidades próximas de médio porte, cerca de 50% do total de resíduos recolhidos são de orgânicos. Fazer a compostagem é uma forma correta de reutilizar esses resíduos. Daqui a pouco, reciclagem com garrafas PET. Mas antes, já no próximo bloco, conheça a Fundação Konrad Adenauer e o trabalho que desenvolve no Brasil e no mundo. Veja também a reciclagem de cartões feitos de PVC. I haven't experienced a city like this since I first started writing graffiti, and I'm not saying that it's new here, but it's new to me. The scene itself here is just autonomous. I think it's like it's affected by what goes on in the world, but simultaneously it's not. And I think what's going on with the dialogue between people here themselves, it's on. O grafite ele não fica limitado a uma coisa só, né? É muito mais amplo, muito mais democrático, vamos dizer assim. E mesmo assim as pessoas ainda conseguem apontar críticas. A arte não, se você rotula uma coisa como arte, as pessoas já entendem melhor e acaba acatando a sua ideia porque é arte. Fornece ar puro para respirar, água para beber, alimentos para nutrir, remédios que salvam vidas e um lar para criaturas grandes e pequenas. As florestas. Nós sempre precisamos delas e hoje elas precisam de nós. Nós podemos ajudá-las. Para saber mais, visite unep.org/forest. Obrigada. A Fundação Alemã Konrad Adenauer, a CAS, apoia questões políticas, socioculturais e ambientais no Brasil e no mundo. Veja na reportagem. A Fundação Konrad Adenauer, CAS, tem natureza política e está ligada aos valores do Partido União Democrata Cristão, CDU, da Alemanha. Seu cofundador e primeiro chanceler alemão
Konrad Adenauer é o símbolo da reconstrução democrática no país. Ciente deste legado, a Fundação atua no fomento da democracia há mais de 50 anos, através da cooperação internacional e do apoio contínuo à política externa, à segurança internacional e ao intercâmbio entre as culturas e religiões. Quer dizer, tentamos de promover os temas da liberdade, da economia social de mercado, do Estado de Direito, da justiça social. Esses são os temas principais da Fundação no Brasil e no mundo todo. A Fundação Konrad Adenauer mantém 70 escritórios em diferentes países da Europa, África, Ásia, América do Norte e América Latina. A CAS desenvolve projetos em mais de 120 países e trabalha em parceria com as respectivas instituições dos estados, dos partidos políticos e das organizações da sociedade civil. No Brasil, a Fundação está presente desde 1969, com forte atuação em temas políticos, socioculturais e ambientais, relevantes para o país em sua integração global. Como é que é o trabalho da Fundação com relação a essa área de meio ambiente? Bom, temos duas linhas principais no nosso trabalho da Fundação. Temos uma linha que seguimos aqui no Brasil, que é a política de meio ambiente no nível municipal, e temos uma linha de conferências internacionais com representantes de vários países aqui na América Latina, que confrontam problemas com a mudança climática, de meio ambiente, parecidos. E nossa atuação é mais uma atuação de mediador, de unir pessoas tomadores de decisões da área política, da administração pública, com especialistas da área acadêmica, de ONGs, para se unir e pensar sobre conceitos de como enfrentar os desafios das mudanças climáticas, como enfrentar os desafios de meio ambiente, por exemplo, reciclagem de lixo, disponibilidade de água potável, e para concepcionar conceitos políticos, para dar uma resposta a isso e para poder implementar uma política que é focado até o futuro. Nesse sentido, a Fundação promove a disseminação de conhecimento por meio de pesquisas científicas, publicações, oficinas, consultorias e conferências, como o Fórum Brasil-Europa, que acontece há mais de 19 anos. É um evento que nós consideramos um dos eventos mais importantes do ano, que é o Fórum Brasil-União Europeia, que é um fórum de diálogo entre a União Europeia, representado por embaixadores, por acadêmicos, por parlamentares, e o Brasil, como um fórum de diálogo para intercambiar ideias que podemos fazer melhor no futuro. Onde ainda não entrávamos, mas que queremos tentar no futuro, também junto com os municípios, é a área de educação ambiental já na educação básica. Isso, acho, é uma área muito importante. Isso também é a área onde na Alemanha, de verdade, começou a mudança de atitudes no dia a dia. Por meio das várias formas de atuação no Brasil e no âmbito global, a Fundação Konrad Adenauer busca contribuir para a consolidação do Estado de Direito democrático e social com sustentação no sistema político. A cooperação com os programas regionais da Fundação Konrad Adenauer na América Latina funciona como um instrumento de complementação para as atividades desenvolvidas no Brasil. Em São Paulo, a empresa cria programa de incentivo ao descarte correto de cartões, que são recolhidos e reciclados. Acompanhe. Todo mundo tem na carteira pelo menos um cartão de PVC. Pode ser o do banco, assistência médica ou algum tipo de crediário. Uns têm tarjas magnéticas, outros chips eletrônicos e alguns são mais simples. Mas a pergunta é, o que fazer com tudo isso quando não tem mais utilidade? Jogar fora em qualquer lixo? Você já parou para pensar quanto tempo leva a decomposição de um cartão como este? E que mal traria ao solo e às águas do nosso planeta?
Em busca de uma resposta para essas perguntas, uma empresa de São Paulo desenvolveu a reciclagem de cartões. A RS de Paula é uma gráfica que tem mais de 15 anos no mercado e que trabalha exclusivamente fazendo impressões em materiais de PVC. Justamente por isso se sentiu responsável por dar um destino correto a estes materiais quando perdem a utilidade. Por uma cultura interna que há alguns anos a empresa já vem adotando, em reaproveitamento das suas aparas naquilo que é o resto do que sobra da nossa produção. Ou seja, isso tudo também a gente acumula, reprocessa esse material com o nosso fornecedor e reutiliza essas placas recicladas. A postura da empresa é importante, já que as discussões acerca do descarte correto de resíduos sólidos está cada vez mais fortalecida. A ideia foi desenvolver uma máquina capaz de triturar os cartões descartados e assim dar uma nova utilidade a eles. O que nós pensamos, que uma vez que a gente possa reprocessar esse material internamente, a nossa intenção também era levar isso à sociedade. Mas de que forma, né? Uma vez que um cartão chega até o usuário final, o cidadão comum, e nós precisávamos criar uma maneira de fazer com que esse cartão retornasse à cadeia produtiva. A empresa já tem 3 máquinas espalhadas pela cidade de São Paulo e colocou cada uma delas em pontos estratégicos, como por exemplo, as estações de metrô, São Bento, Conceição e na famosa Estação da Sé. Tudo isso foi pensado para facilitar o acesso da população às máquinas. Realmente isso foi uma das dificuldades, né? Fazer com que as pessoas tivessem essa segurança de descarte, uma vez que o seu nome está gravado no cartão, os seus dados. Então nós, imaginando que pudéssemos recolher esses cartões, criamos estações coletoras, que na verdade são fragmentadoras, que vai recortar os seus cartões em pontos estratégicos, inutilizando a funcionalidade desse cartão. Depois de picado, esse material será derretido e se torna mais uma vez o PVC. Todo esse material pode demorar mais de 300 anos para se decompor e por isso é muito importante a reciclagem. O programa de reciclagem de cartões de PVC tem como objetivo apoiar as empresas na mudança de comportamento de seus colaboradores e clientes, propondo a reciclagem como solução no descarte de cartões. Daqui a pouco, as inovações em bicicletas e motos elétricas. Mas antes, já no próximo bloco, empresa paraense é pioneira no artesanato feito de juta. E mais, a reciclagem de garrafas PET no Brasil. Eu não entendo esse tipo, fine art, arte fina. Não sei, eu não entendo. Não entendo. It's two different things, graffiti and fine art. It's not one thing. You cannot say it's one thing, graffiti, fine art. I don't think so. Uma forma própria de ser feito, mas porém não é agressivo, é delicado, ele tem mais emoção do que adrenalina. Porque o grafite mundialmente é isso, é adrenalina, é bomba, vamos pintar tudo, vamos 2 minutos, porta de aço, vai, o dono tá chegando, essa coisa, adrenalina, trem. Mas fine art já é grafite com mais emoção, com mais tempo, mais dedicação.
Ao meu lado, Oscar Clark, presidente de uma empresa institucionalmente preocupada com a questão sustentabilidade, presente em 170 países do mundo. Ele é presidente da HP no Brasil. A gente reconhece isso, né? O senhor preside uma empresa que tem uma preocupação institucional, como eu já disse, com a questão sustentabilidade. O que esse tema, pessoalmente, representa para você? Olha, representa, em última instância, nós conseguimos deixar um planeta mais saudável para os nossos filhos, para os nossos netos. Representa uma conscientização em relação ao nosso compromisso para com a sociedade, para com a economia e para com o ambiente. Nós temos esse compromisso formalizado dentro da HP e essa história ela remonta já a alguns bons anos. Tudo começou em 1987, quando a HP reciclou seu primeiro computador. Daquele momento em diante se estabeleceram as diretrizes para o nosso compromisso inexorável para com sustentabilidade, em todos os seus princípios, que a gente chama de Corporate Citizenship, Corporate Social Responsibility, Green IT, todos os pilares que compõem a sustentabilidade. Até um certo tempo, a preocupação de uma empresa como a sua era produzir e, naturalmente, ter resultados com isso. O senhor acha que é uma obrigação, é um desafio esse? É um desafio. E as práticas sustentáveis, elas têm que fazer parte do nosso modo de ser. Eu acho que hoje nenhuma empresa sobrevive sem que tenha um pouco de sustentabilidade dentro de si. Agora é um desafio sim, porque isso às vezes incorre em custos. Você, por exemplo, garantir que uma parte da cadeia produtiva seja exercida utilizando materiais reciclados, isso incorre em custos, isso incorre em pesquisa e desenvolvimento, isso incorre em inovação. E nem sempre as empresas têm essa consciência da importância de utilizar práticas sustentáveis para deixar o nosso planeta melhor. A HP não é uma empresa que produz, que fabrica, é uma empresa que concebe e distribui, não é? Tem os seus fornecedores. Existe uma preocupação quanto ao trabalho desses fornecedores, qual o destino que se dá, por exemplo, a uma bateria. Bom, isso aí já chega no próprio usuário da máquina, mas aquele que produz para a HP. Só uma pequena correção, a HP concebe e ela também produz. E nós procuramos sim trabalhar com os nossos fornecedores de tal forma que eles deem tanta ênfase em relação à sustentabilidade, práticas ambientais e práticas sociais, quanto nós tratamos esses assuntos. O nível de importância com que eles tratam esses assuntos deve ser exatamente o mesmo com que nós tratamos. Se houver incompatibilidade em relação a esses itens, eles certamente não farão parte do nosso rol de fornecedores. Nesse aspecto. Agora, o senhor considera que nós, brasileiros, estamos no caminho certo? Eu acho que está havendo uma conscientização muito grande por parte do empresariado brasileiro em relação ao tema. Até porque muitas instituições públicas hoje no Brasil, quando elas emitem um request for quotation, quando elas fazem um bid público e elas pedem a fornecedores que se pronunciem e façam suas ofertas sobre o ponto de vista técnico, sobre o ponto de vista de preço, elas colocam alguns requisitos básicos que são intrínsecos ao item sustentabilidade. Se aquele fornecedor não tem condições de atender a esta demanda no que diga respeito à sustentabilidade, ele automaticamente está alijado do processo e não pode bidar ou não pode oferecer o seu produto ou serviço para esta instituição pública. Então, eu acho que essa conscientização ela está acontecendo de duas formas, pelo amor e pela dor. Como tudo na vida, o aprendizado pode se dar por essas duas formas, pelo amor ou pela dor. Quando não é pelo amor, lamentavelmente é pela dor. Mas a verdade é que o Brasil ainda está embrionário quando nós olhamos o desired end state. Qual seria o estágio final? O estágio mais evoluído em que realmente há uma conscientização plena. Eu acho que o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer, mas já andamos um pouco sim. Esse é Oscar Clark, presidente da HP, que conversou com a gente, que gentilmente nos atendeu aqui no seu ambiente de trabalho. Muito obrigado, viu? Prazer foi todo meu, Emmanuel. E pessoal, vamos lá, importante essa conscientização. Vamos deixar o nosso planeta mais sustentável, vamos deixar um legado muito melhor para os nossos filhos e netos. O nosso planeta merece isso, nós merecemos isso. Contamos com vocês. Sustentabilidade. É isso aí, gente. E até o nosso próximo encontro.
Vamos agora ao estado do Pará. Conheço uma empresa que é pioneira no artesanato feito com a fibra de juta. A juta é uma planta composta basicamente por fibras e é cultivada na Amazônia. Na Feira de Soluções Ecoeficientes Ecobusiness, nós encontramos uma das maiores empresas brasileiras produtoras desta fibra. A companhia têxtil Castanhal, que está no mercado há quase 50 anos, com sede localizada na cidade de Castanhal, no interior do estado do Pará, a 60 quilômetros de Belém. Atualmente, a Castanhal emprega mais de 1.200 funcionários. Nós temos uma cadeia que se inicia desde a entrega da semente para o ribeirinho, plantar a fibra, colher e nos vender. Nós compramos praticamente 100% da produção nacional. Depois nós pegamos a fibra e levamos para a nossa fábrica em Castanhal, no Pará. Lá nós fazemos a parte de fiação primeiro e depois fazemos a parte de tecelagem, corte e acabamento. A juta foi trazida ao Brasil em meados do século XX. Logo que chegou à Amazônia, o cultivo de juta se tornou uma das principais atividades das famílias ribeirinhas, que inclusive hoje são a base de produção da fibra. A planta da juta é composta de 0,70% de cinza, 9,72% de água, 0,36% de gorduras, 1,06% de extrato aquoso, 24,06% de substâncias incrustantes e 64,10% de sua composição, a maior parte, é de celulose. A planta é considerada uma erva lenhosa e contém talo, fibras, casca e folhas. Chamada de fibra têxtil vegetal, a juta passa por várias fases de produção até chegar ao consumidor final. Quando chega ao mercado, a juta tem várias formas e pode se tornar excelente produto, inclusive quando misturada ao algodão, que gera um tecido macio para a fabricação de bolsas e artesanatos. Para a empresa, é muito importante trabalhar com um produto natural e, dessa maneira, ajudar o meio ambiente. O nosso produto é biodegradável, quer dizer, ele não é um produto que você tem que ficar preocupado onde é que você vai descartar ele e como você vai descartar. Ele é basicamente material de celulose, ou seja, você não precisa ficar preocupado que ele vai ficar no mesmo estado durante 100 anos ou 200 anos. Ele é um produto que, ao você jogar no próprio jardim da sua casa, ele vai ser incorporado como adubo. Muito legal. Atualmente, as plantações de juta estão localizadas nas margens dos rios amazônicos. O cultivo não desmata as florestas e a plantação é realizada sem o uso de adubos químicos e agrotóxicos. Você faz a separação do lixo reciclável e orgânico em sua casa? Sabe o que acontece, por exemplo, com as garrafas PET quando são recolhidas pelos catadores de reciclagem? Veja na reportagem. A reciclagem de PET é no Brasil uma atividade recente do ponto de vista industrial. Atualmente, a indústria recicladora está estabelecida por todo o território nacional. Segundo dados da Bipet, o segmento teve crescimento de quase 5% na reciclagem de PET. Foram coletadas 294 mil toneladas de embalagens, 4,25% mais que no ano anterior. Mas o Brasil ainda precisa caminhar para que todo o material descartado na natureza seja reciclado, já que dos 5.000 municípios brasileiros, apenas 443 realizam a coleta seletiva do PET. Depois de separado, o material é prensado e embalado em fardos. Em seguida, vai para a destinação final. A PET... ela é um dos materiais, além de ser melhor de preço, né? É uma coisa que tem mais preço, um material que não arrecada menos. E a importância que é. Era só feito a PET inteira, aí a gente começou a conhecer a agregação de valor, que tirando a tampinha era um preço, o frasco é outro preço, e até o plástico, tirando também, ela se torna a ter um preço. Uma PET se torna em 3 preços diferentes. E daí a cor, entre verde e entre a PET branca. Então, a importância que é o PET, que além que o PET é usado para muitas outras coisas do que esmagar ela e vender.
porque ela se torna a fazer o puff, ela se torna a fazer vários enfeites de natais, principalmente nessa época agora de fim de ano. As cooperativas coletam todos os materiais recicláveis e o PET ele representa hoje cerca de 4,5% a 5%. Em Sorocaba ele é 4% e na região tem uma variação de 4,5% a 5%. A correta destinação de cada uma dessas garrafas foi garantida, sendo totalmente recicladas e utilizadas em novos produtos, aqui mesmo no Brasil. As chapas de PET reciclado, elas podem substituir vários outros tipos de plásticos novos, né, como o policarbonato, o poliestireno, o PVC, o polipropileno. Nós utilizamos o PET reciclado por vários motivos e o principal deles é ter esse apelo ecológico e socioambientalmente correto. Dentro das empresas, as garrafas PET são transformadas em diversos produtos, como placas de trânsito, réguas, placas informativas, cadernos, canetas, agendas e cartões de banco. O material tem grande utilidade, mas o incentivo ainda é pequeno, pois o Brasil recicla apenas 56% das garrafas PET descartadas e ainda desperdiça mais de 100 mil toneladas do material. Muito legal, né? Ver como o PET pode ser reutilizado na fabricação de outros objetos. Uma pena que ainda seja desperdiçado em grande quantidade. Daqui a pouco, o Planeta 10 mostra as novidades das bicicletas e motos elétricas. E mais, empresas de tecnologia mantêm programa de inclusão social e jovem aprendiz. Plantar árvores em Rondônia é um grande negócio. O governador é um entusiasta apaixonado pela floresta plantada com fins comerciais. A Associação Rondoniense dos Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas, a Arflora, viabilizou a normatização da legislação e está mobilizando o setor florestal no estado de Rondônia. Hoje, o estado oferece a legislação mais moderna e consoante com o novo Código Florestal. Temos um solo fértil e o melhor clima do mundo para o crescimento das árvores, pois é quente e úmido, sendo uma estufa natural. Venha investir aqui, pois agora plantar árvores em Rondônia é um grande negócio. O que nos fornece ar puro para respirar? Água para beber, alimentos para nutrir, remédios que salvam vidas e um lar para criaturas grandes e pequenas. As florestas. Nós sempre precisamos delas e hoje elas precisam de nós. Nós podemos ajudá-las. Para saber mais, visite unep.org/forest. Obrigada. Você conhece as bicicletas e motos elétricas? De acordo com especialistas, os veículos elétricos e híbridos são mais econômicos que os convencionais. Acompanhe! É comum ouvir que antigamente nossos pais e avós tinham uma saúde de ferro, pois costumavam praticar esportes, como um jogo de futebol entre amigos aos finais de semana, ou ir até o trabalho pedalando, e assim eles aproveitavam melhor os exercícios e a luz do sol. Atualmente, o corre-corre tomou conta de tudo
E a maioria das pessoas tem 2 ou 3 empregos e, para complementar, faz cursos profissionalizantes. Mas já tem gente pensando em alternativas saudáveis, como é o caso das empresas de bicicletas e motos elétricas. Esse tipo de sistema é chamado de pedelec, a pedalada assistida. A prática é uma tendência europeia e já tem mais de 1.500.000 bicicletas vendidas no continente. Cerca de 90% do mercado europeu de bicicletas elétricas está tomado por essa ideia. Bom, as bicicletas elétricas elas são a bateria, recarregáveis e consumo baixíssimo na parte elétrica. Ela também é recarregável, você pedalando a bicicleta, ela tem uma degeneração. Seguindo essa tendência de mercado sustentável, surgem também as motos elétricas. Os fabricantes dessas motos pensaram na ideia de desenvolver veículos leves e de fácil acesso à população, já que os preços são equivalentes às motos convencionais. Mas, e se todo mundo resolver usar veículos elétricos, como ficam as concessionárias e geradoras de energia? O carro elétrico ele cria uma má impressão de que vai aumentar muito o consumo. Não é verdade. Nós fizemos um estudo, a frota brasileira se renova na razão de 3,5 milhões de carros ao ano, mais ou menos. As previsões mais otimistas de migração de carro convencional para elétrico é alguma coisa em torno de 10%. Então, se você trocar 10% da frota todo ano, você tem 0,3% de aumento no consumo de energia. Precisaria de quase 50 anos com esse índice de 10% para que a gente pudesse consumir a energia de uma Itaipu. Na verdade, existem 2 tipos de veículos elétricos: os que podem ser recarregados direto na tomada de casa e os híbridos, que têm 2 motores. A rigor, todos os veículos são elétricos. O que é um veículo elétrico? É um veículo cuja roda é acionada por um motor elétrico. Tá? E aí tem 2 famílias, tem alguns que usam a bateria, só a bateria como fonte de energia para acionar o motor e, consequentemente, precisa ser ligado à tomada periodicamente quando descarrega a bateria. E tem uma outra família que são os chamados híbridos, que eles têm um pequeno gerador elétrico a bordo, ou seja, a energia elétrica é produzida a bordo a partir de um motor que aciona um gerador e produz a energia elétrica. Tá? E existe também um que a gente chama do veículo elétrico híbrido plug-in, que tem as 2 coisas, quer dizer, tem um gerador e também tem uma quantidade maior de bateria. Entre pedalar uma bicicleta ou moto elétrica e até mesmo investir em um carro com energia elétrica, sendo cada um com a sua tecnologia, você saberia qual escolher? A Associação Brasileira dos Veículos Elétricos dá a dica. Para sua decisão, provavelmente, digamos daqui a mais uns 4 ou 5 anos, quando estiverem chegando no mercado, você provavelmente vai se perguntar que tipo de uso você faz. Por exemplo, se o seu uso do carro individual é para ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa e só isso, provavelmente você vai comprar, claro, estou supondo que os preços terão baixado, provavelmente você vai ficar com um veículo a bateria, porque ele se carrega tranquilamente em casa à noite e tem essa autonomia facilmente. Mas se você quer um carro para um uso, como é o uso convencional hoje, que você de repente vai de casa para o trabalho e tal, mas eventualmente você vai passar um fim de semana na casa do seu irmão, que fica numa cidade a 200 quilômetros e tal. Aí, nesse caso, provavelmente, você vai optar por um veículo elétrico híbrido, como um desses que tem aqui. A Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a ABEV, já enviou ao Denatran um documento para a regulamentação das 4 categorias de veículos elétricos, sejam eles de 2 ou 3 rodas, visando garantir a circulação com segurança tanto do usuário como do pedestre. A inclusão social e o incentivo ao primeiro emprego, no caso dos jovens, faz parte da rotina de muitas empresas em todo o Brasil. Veja o exemplo de uma empresa de tecnologia que mantém 2 programas.
Cada vez mais o mercado exige profissionais preparados e dispostos a atender às necessidades das empresas. Para isso, existem cursos preparatórios que visam atender às exigências da empresa na construção do quadro de colaboradores. Mas e quando cursos comuns não são suficientes, já que os profissionais procurados pelas empresas são portadores de necessidades especiais? Para saber como funciona a seleção desses profissionais, nós visitamos uma empresa de tecnologia, localizada na cidade de Sorocaba, interior do estado de São Paulo. Na filial da multinacional Flextronics, existe um programa chamado Inclusão Social, onde pessoas com algum tipo de deficiência física ou intelectual têm a oportunidade de se encaixar no mercado de trabalho e ter uma profissão. Desde 2009, no trabalho de inclusão, falando primeiramente, nós começamos a preparar a empresa para receber a quantidade de colaboradores PCDs, né, pessoas com deficiência, que nós pretendíamos contratar, né? Então, em 2009, nós buscamos parcerias, porque nós tínhamos que verificar como que era o nosso ambiente de trabalho, que tipo de portadores de deficiência nós poderíamos receber dentro da Flextronics, né? E buscamos aí uma parceria com o Senai de Itu. Então nós tivemos a primeira etapa, que foi todo o mapeamento da Flextronics, dos postos de trabalho, da parte civil, rampas, portas, corredores, né? E a segunda etapa foi buscar a preparação dos nossos colaboradores para receber esses novos colegas de trabalho. Mas as dificuldades não param por aí. Segundo Lucrécia, a captação de currículos e a busca pelos PCDs, pessoas com deficiência, não foi fácil. Nós fizemos a capacitação de vários, né? Fizemos investimentos em cursos junto com os Senais e convidamos alguns daqueles que se formaram lá, né, para trabalhar na Flextronics, né? Aqueles que realmente tinham vontade, né, de inserir aí no mercado de trabalho, né, na parte de eletrônicos, que é o nosso ramo de trabalho, né? E foi realmente um sucesso. Atualmente, são 263 colaboradores com algum tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, física ou intelectual, que ocupam cargos nos mais diversos postos, desde operacionais até administrativos, como é o caso de Andréia, que trabalha no RH da empresa. Foi entregue o currículo aqui na Flex, mas antes eu vejo o curso no Senai, que é o Senai que entra em contato aqui, na Flextronics. Aí eu consegui Conta um pouquinho de como que é seu trabalho ali no RH. No RH, eu mexo em Flexbook, que é biblioteca, que eu mexo com os livros. Aí é protocolar os currículos. Aqui eu trabalho há 4 anos aqui. Aí antes de eu trabalhar aqui, eu trabalhei no Unesco, Universidade de Sorocaba. Aqui eu fiquei 1 mês na Praça Nova. Aí depois passaram eu aqui no Prato 12, aí eu fiquei 1 mês na produção, aí eu passei no RH. Você gosta de trabalhar aqui? Eu adoro. Além da inclusão social, a Flextronics incentiva os jovens que estão em busca do primeiro emprego, com o programa Jovem Aprendiz. Ele já existiu há muito tempo, mas também desde 2009, 2010 ele foi tomando corpo, né? Hoje nós temos também cerca de 260 aprendizes, até porque existe uma proporção relacionada à cota, né? Que todos nós sabemos, né? E aí esse trabalho, nós temos parceria com o ITB, nós temos parceria com a Guarda Mirim, né? E essa garotada, né, esses jovens, né, eles estão na Flextronics contribuindo cada dia mais, aprendendo as diferentes opções de carreiras que eles podem seguir aí na sua vida profissional. O programa de aprendiz da Flextronics tem a intenção de desenvolver futuros colaboradores através da iniciação prática no ambiente de trabalho. Como é o caso do jovem Yuri Moraes. Há 7 meses ele trabalha na empresa, pelo programa Jovem Aprendiz.
Bem dizer assim, o trabalho acho que a gente sempre teve, assim, né? Acho que o jovem aprendiz, assim, ele não entra, bem dizer assim, como um jovem qualquer. Os jovens aprendizes realmente têm potencial, entendeu? De puxar um Kaizen na linha de produção, de botar a cara, de colaborar com novas ideias, novas soluções, né, para as empresas, por que não? Assim como os estagiários. E para mim a importância, assim, foi bem legal, bem bacana, porque todo mundo, assim, parece que repercute muito na escola, né? Que na empresa você não ouve falar muito, mas na escola, assim, é um negócio, né? Porque tem muitos jovens aprendizes e para mim é uma satisfação enorme, né? De estar entre os que conseguiram entrar, assim, né? E na área, assim, é muito gratificante de poder focar no que você gosta de fazer. Minha área é o RH e eu faço muito, assim, parte da cobertura de evento, né? Assim como os vídeos para apresentações, a parte do RH, da TV, da Flex, que a gente tem uma parte de comunicação bem interessante dentro da empresa que me abriu esse caminho. Tem a parte de jornais, tem a parte dos murais, toda a parte de comunicação, eu estou dando um auxílio, né? Principalmente nessa parte da imagem mesmo, né, em si, como um vídeo. Você acha que com essa experiência já dá para fazer um plano de carreira aqui na empresa? Já pretende ficar por aqui, se especializar? Eu acredito que sim. A ideia, né, o intuito, quando eu entrei aqui, sentei para fazer a entrevista, eu já peguei até assim um jornal, comecei a ler, aí o meu antigo mentor, né, falou, olha, esse cara tá interessado, né, você vê que a pessoa se interessa mesmo pela empresa e a ideia é continuar aqui, entendeu? Aqui você tem ótimos amigos, sabe, é um ambiente muito agradável, gostoso de trabalhar, não só os aprendizes, assim como os trabalhadores daqui mesmo, os colaboradores daqui, ajudam nessa parte do jovem aprendiz, entendeu? Você não vem assim como jovem aprendiz, você entra aqui como um colaborador, você é muito bem recebido e isso fez muito bem para efetivação e tudo. Bimestralmente é feito um encontro com 257 aprendizes, onde palestras abordando temas de desenvolvimento profissional são realizadas. Muito bom, né? E se você quer saber mais sobre os programas de inclusão social e jovem aprendiz dessa empresa, é só acessar o site flextronics.com.br. Muito bem, chegamos ao final do Planeta 10 de hoje. Lembrando que as reportagens que foram ao ar já estão no site planeta10.com.br. Até o próximo programa e eu espero você!